Saudações. O título da mensagem é: Quem é o único? E essa é uma pergunta muito pertinente a todos nós hoje, nesta hora do tempo na história da Terra. Quem é o único? É você ou é Deus em sua vida? Qual é? Se tivéssemos uma balança, fôssemos medir. Você sabe, Deus é mais pertinente em minha vida e vem através de mim ou sou eu mesmo? Como seria sua balança? Como seria para você? Eu tiro meus pensamentos de João, capítulo 3, versículo 30. Vem de João Batista. Somos informados de que João Batista não havia ninguém maior do que ele. E as palavras de João Batista foram que ele deve crescer e eu devo diminuir. Então, qual é na sua vida? Se fôssemos medir isso, esta é talvez a lição mais difícil da vida que podemos realmente olhar hoje. Eu me pergunto qual seria a sua porcentagem. Se medirmos isso, ele deve aumentar, isso é Deus. Ele seria 50% da sua vida? Ele seria 75%? Ele seria 80%, 90%? Qual seria? E o que o outro lado mostraria na sua vida? Qual é a sua mistura diária média? Seria 50%? Seria 60%? Seria 75%? Porque à medida que nos aproximamos destes últimos dias na Terra, é muito importante que seja Deus que predomine em nossas vidas e não nós mesmos. Então me fizeram uma pergunta há 2 dias. Recebi um telefonema. E a pessoa me disse, por que os ministérios independentes não conseguem se dar bem? Eles estão brigando entre si, estão brigando, estão discutindo, eles não trabalham uns com os outros. Por que isso? E a pessoa estava fazendo uma pergunta muito séria. E minha resposta foi esta. É a mesma razão pela qual as igrejas não conseguem se dar bem. Eu vim de um distrito antes de morar aqui, onde havia 5 igrejas num raio de 50 milhas uma da outra. E elas eram todas diferentes. Elas eram da mesma denominação, tinham o mesmo credo, mas uma era muito conservadora, uma era liberal, uma era progressista, uma era militante, uma era muito arrogante, na minha opinião, porque eu falava em todas essas igrejas. Por que isso? E a mesma razão pela qual elas não conseguem se dar bem é porque as denominações não conseguem se dar bem. O que você acha que aconteceria se Jesus dissesse, não vou voltar ao planeta Terra até que peguemos todas as denominações, as coloquemos em um auditório e todos vocês tornem-se um, como minha última oração foi em João 17, para que todas sejam uma, como meu Pai e eu somos um. Essa é a oração de Deus por nós. Então, por que as denominações, as igrejas e os ministérios não conseguem se dar bem? Bem, é a mesma razão pela qual os ministérios e os casamentos não conseguem se dar bem. 85% dos casamentos hoje não se dão bem. 50% deles se divorciam. E então os 50% restantes, 70% deles, que são outros 35%, não se casariam novamente com a mesma pessoa. O que está acontecendo? Por que isso? E é a mesma razão pela qual os irmãos não conseguem se dar bem. Sal e eu somos chamados para fazer muito aconselhamento. E é por causa do mesmo problema em todas essas situações. É porque eu sou o único. Então, qual é a porcentagem de aplicação de João 3,30 em sua vida? Ele deve aumentar e eu devo diminuir. Você seria pontuado como A, B, C, D, talvez F. Qual seria sua pontuação honestamente? Esta é uma pergunta honesta hoje. Se você fosse pontuar sua igreja naquela escala de A, B, C, D, ou seu ministério ao qual você está associado, ou sua família, como você os classificaria, estas são perguntas sérias que devemos fazer. Qual é a razão? A pessoa no telefone me perguntou, qual é a razão? Bem, em 1 Coríntios 3, versículo 3, diz, porque há inveja, contenda e divisão entre vocês. Vocês não são carnais e agem como meros homens. Então as Escrituras estão dizendo que porque há inveja, conflito e divisão, porque não conseguimos nos dar bem, é porque estamos agindo como meros homens. Essa é a pontuação vinculada, onde João Batista diz que ele deve crescer e eu devo diminuir. E se os ministérios estivessem vivendo isso, se as igrejas estivessem vivendo isso, se em nossos casamentos estivéssemos vivendo isso, você veria um resultado completamente diferente. O fruto seria diferente. Então, novamente, quem é o único em sua vida? Quem é o único em sua igreja?
Quem é o único em seu casamento? Quem é o único nos ministérios com os quais você está associado? Acredito que temos o que eu chamaria de um problema de apego excessivo. Temos um apego excessivo a nós mesmos, antes de tudo. Não estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para que Deus possa reinar supremo. E então nós, porque não abrimos mão disso, temos um apego excessivo às nossas igrejas. Temos um apego excessivo a alguns ministérios ou alguma doutrina. Eles se tornaram nossos Isaques. Lembre-se de quando Abraão foi chamado de pai da nossa fé, ele tinha um apego excessivo a Isaque. Isso não significa que havia algo errado com Isaque, mas era seu apego que ele colocou Isaque antes de Deus. É por isso que Deus teve que pedir para Abraão sacrificar Isaque. E muitos de nós colocamos nossos ministérios, ou nossas igrejas, ou nossas doutrinas, ou nossos estilos de vida antes de Deus, e não podemos fazer isso. João 5, versículo 39 e 40 faz uma declaração bem forte. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, pois nelas vocês pensam. Vocês têm a vida eterna, e elas são as que testificam de mim, Cristo diz. E vocês não virão a mim para que vocês tenham vida. Então Jesus está dizendo, mesmo que você tenha pegado as Escrituras e as examine e diga somente Escrituras, eu acredito nestas e nestas somente, e eu também. Este livro mudou minha vida inteira, mas isso pode se tornar um ídolo diante de Deus. Nosso conhecimento dele, nosso pecado intelectual para ele, que eu sei mais sobre ele do que você. Isso aconteceu com os fariseus, aconteceu com os saduceus nos dias de Jesus e está acontecendo em nossos dias também. Nós tínhamos convidado nosso pastor local e sua esposa para uma refeição. E estávamos gostando da nossa refeição. Estávamos gostando deles. E começamos uma discussão. E a esposa do pastor me fez algumas perguntas. Bem, nós tínhamos um ponto de vista diferente sobre o tópico que ela estava perguntando. E quando eu fui concordar com a visão dela, e essa discussão continuou por provavelmente 20, 30, talvez 40 minutos, não sei quanto tempo, mas ela ficou turbulenta. Ela ficou chateada, ela se levantou, ela ficou em cima de mim, ela olhou para mim de cima, porque eu não estava dando vazão ao seu cheiro intelectual para um determinado tópico. Sabe, eu gostaria de lembrar a todos nós que Jesus diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nem sempre veremos as coisas da mesma maneira. E como tratamos uns aos outros, às vezes pode ser mais importante do que a verdade sobre a qual discutimos. E ela ficou muito chateada comigo. E tivemos que acalmá-la, tentar trabalhar a conversa. Mas ela não me daria a liberdade de acreditar honestamente e ver as coisas, embora eu sentisse que poderia provar isso pelas Escrituras, do que ela tinha. Ela foi criada em um pensamento cultural um pouco diferente do meu. Então eles foram embora e eu encontrei o pastor cerca de um mês depois no Home Depot. É um grande shopping center em nossa cidade aqui. E ele me viu chegando. Eu não o vi. E eu estava olhando pelos corredores para o corredor que eu queria. E ele gritou para mim: Jim, Jim, Jim. Então nos reunimos e quando olhei nos olhos dele, dei-lhe um grande abraço. E ele ficou muito nervoso no primeiro minuto. E ele disse: eu tenho que ir. Eu disse: bem, passe. Nós não conversamos há mais de um mês ou algo assim. E ele disse: bem, minha esposa não me deixa falar com você. Eu disse: o quê? Minha esposa não me deixa falar com você porque você tem uma visão de mundo diferente da dela. Eu não consegui acreditar. Quer dizer, eu sou um dos membros mais conservadores e diretos daquela igreja que eu conheço. Não que eu seja perfeito ou algo assim, mas você vai me jogar fora por esse motivo? Lembra da pergunta que essa pessoa me fez outro dia? É por que não conseguimos nos dar bem? Bem, esse é um bom exemplo. Essa mulher, e eu digo isso educadamente, era administrado pelo homem e não governado por Deus. Você se lembra em nosso texto onde diz: por que você está se comportando como meros homens? Isso é genérico, esse é um termo genérico. Em outras palavras, Jesus está crescendo conforme você compartilha sua visão sobre esse tópico?
E você está diminuindo ou é o contrário? Qual é na sua igreja, com os ministérios aos quais você está associado? E daí, se Jesus tratou Jim Holmberger do jeito que a esposa do pastor fez, haveria alguma esperança para Jim Holmberger? Porque eu estava errado em muitos tópicos e Jesus nunca me expulsou. Nunca se tornou turbulento comigo. Ele trabalhou comigo. Ele foi paciente comigo. Ele levaria seu tempo. Ele me daria alguma graça. Então essa mulher não estava agindo como Jesus agiu na minha vida. Então precisamos mudar de apego. Todos nós temos que mudar de apego. Todos nós temos que ter um apego excessivo a Deus diariamente, o dia todo. Isso não é complicado. É por isso que temos essa inveja, conflito e divisão entre nós. Em qualquer avenida que você queira chamar. Então a esposa do pastor não estava apegada a Deus. Ela estava apegada à sua doutrina. Ela estava apegada à sua igreja institucional. E não há nada de errado nisso, mas é como se você estivesse jogando beisebol. Isso é como chegar à primeira ou segunda base, mas sem home run. Você não marca. Não é bom o suficiente. Não estou jogando fora ministérios ou não estou jogando fora a igreja, mas estou dizendo que temos um problema e não estamos lidando com isso. Somos informados em João capítulo 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores, observem isso, e estou enfatizando, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Em nossa discussão na mesa da cozinha, mesa de jantar, ela estava trazendo sua verdade, mas o espírito, ela não estava permitindo que o espírito entrasse. Ela só estava tentando me calar. E me jogaram fora como um palito de picolé usado, porque eu não via as coisas da mesma maneira. É por isso que os ministérios não se dão bem. É por isso que aquelas 5 igrejas naquele distrito não conseguem se dar bem. Temos que fazer a pergunta, Atos 9:6. Senhor, o que queres que eu faça? Se ela fizesse essa pergunta em nossa discussão, em vez de apenas forçar seu ponto e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é confiar no Espírito Divino para falar ao coração dela. Senhor, como queres que eu trate Jim Holmberger? Talvez ele esteja errado e talvez minha abordagem então esteja errada, ou talvez ele esteja certo. Permitimos esse tipo de conexão com Deus uns com os outros? O apego excessivo dela, tão triste, era a igreja dela, eram as doutrinas dela, era o ego dela. E eu não vou jogá-la fora. Eu a amo. Nada que eu não faria por ela. Mas nessas situações, o fruto do que ela me entregou, e depois quando ela confinou o marido, que ele não pode nem falar comigo, ele é o pastor da igreja. Ele nem sequer me permitiu falar. Mesmo que ele me encontre no Home Depot por 1 minuto ou 2, ele fica nervoso. Ele diz, bem, Jim, deixe-me ir para casa e perguntar à minha esposa se podemos nos encontrar e conversar. Pergunte à sua esposa. Que tal perguntar a Deus, quem é seu Deus? Por que isso está acontecendo? Então, onde sua vida é encontrada? Eu posso lhe dizer onde minha vida é encontrada. Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Jim Holmberger tem que morrer. Ele tem que morrer diariamente, Paulo diz. Eu morro diariamente. Eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo em tabernáculos em sua carne, é Cristo. Mas Cristo vive em mim. E eu respondo a esse Cristo em mim, não apenas ao meu conhecimento da palavra, que é bom, mas Cristo me explicando como levar a cabo o conhecimento de sua palavra. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Em outras palavras, quando estou sentado à mesa, conversando com a esposa do pastor, tenho que ter fé no Filho de Deus para viver em mim e através de mim. E a fé não consiste apenas na palavra. A fé tem 4 partes. O conhecimento da palavra é essencial. Precisamos disso. Mas se você parar por aí, podemos ser apenas fariseus e saduceus. Também na vida de fé, deve haver uma rendição a uma influência divina fora de Jim Holmberger, ou fora da esposa do pastor. Ela precisa estar entregando seus pensamentos
e filtrando-os através de Jesus Cristo, no momento para que não seja ela que seja vista, mas Deus que esteja sendo visto. Isso não aconteceu. Então precisa haver uma dependência de um poder fora dela para conduzir sua conversa, seu comportamento de uma forma que seja agradável a Deus. Não de uma forma que se renda ao erro, mas que agrade a Deus. E tudo isso, a motivação por trás disso é o amor. Não é para endireitar alguém. Então você entendeu esses 4? Crença na palavra de Deus, uma rendição de nossas escolhas conhecidas, uma dependência de um poder fora de nós mesmos. E tudo isso é motivado pelo amor a Deus e amor um ao outro. E isso não está acontecendo hoje. Fé. Se realmente temos uma fé viva, significa que morremos para a velha vida. Em outras palavras, o velho Jim Homberger não é mais visto. E há realmente uma nova vida vivendo em mim. E isso é o mesmo com a esposa do pastor, que o velho pastor esposa teve que morrer. E a nova vida teve que surgir. E essa nova vida está em e por meio de Jesus Cristo. Não é suficiente apenas aceitar o que Jesus fez por você. Isso é apenas metade da equação. Agora você deve permitir que Cristo trabalhe em você e através de você. Isso completa a vida de fé. Sem ela, graça barata. Sim. Então, o texto principal com o qual todos nós precisamos nos conectar é Jeremias 10, versículo 23. Eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo. Quando estou sentado naquela mesa de jantar, ó Senhor, eu sei que o caminho nesta conversa não está em mim. Dê-me as palavras, dê-me a abordagem. Eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo. Não está no homem que anda a dirigir seus próprios passos. Se somos cristãos vivos, quando encontro outro ministério que talvez tenha um foco diferente do meu, tenho que estar vivendo Jeremias 10, 23. Senhor, eu sei que o caminho do meu ministério não está em mim mesmo. Não está no meu ministério. Cabe ao Senhor direcionar o que eu faço agora com esta conversa com a outra pessoa. Isso é uma dependência completa de um poder fora de nós mesmos. Esta é a questão central de toda a Bíblia, e é a questão central do Evangelho, e é isso que está faltando. É por isso que não conseguimos nos dar bem, seja de ministério para ministério, ou de ministério para igreja, ou de igreja para indivíduo, ou de esposa de pastor para uma pessoa como eu. Quem é esse? Essa é a questão. Isso não está acontecendo na vida cotidiana da maioria dos cristãos hoje. Lembro-me de que fui convidado para falar em um ministério muito grande da costa oeste. Havia cerca de 1.200 pessoas presentes, não apenas de todos os estados, mas de fora do país. Eu era um dos palestrantes, mas não era o principal orador principal. O chefe daquele ministério era o orador principal. E às 11 horas, ele deu uma mensagem que nunca esquecerei. Era prepare-se, prepare-se, prepare-se. E eu disse amém, amém, amém. Durante toda essa mensagem, eu estava amém. Então ele me convidou, depois da mensagem, para ir à casa dele, que ficava no campus, e fazer uma refeição com ele. E alguns dos outros palestrantes também iriam. E eu nunca vou lembrar, nunca vou esquecer, eu deveria dizer, ele dirigiu o carro, chegamos na casa, e quando ele entrou, sua adorável esposa estava preparando uma bela refeição para ele, eu e outros 4 palestrantes. E ela estava na cozinha. Ele está andando pela cozinha, eu estou atrás dele, e ela está jogando uma salada. Ela tinha uma grande tigela de salada e ela estava com as mãos nela. E lá estava jogando os tomates e os abacates e os pepinos e a alface. Então estava tudo bem misturado. E ele tira o casaco e joga para ela e diz, pendure-o. E ele caiu no chão da cozinha porque ela não queria pegar o casaco, porque suas mãos estavam cheias de, você sabe, salada. E ele falou duramente com ela. E eu vou, o quê? O que está acontecendo aqui? Ele estava pronto para a hora em que estava no púlpito, com o faro intelectual, dizendo a todos para estarem prontos para a hora do retorno de Cristo, mas ele não estava preparado no momento.
Não havia experiência de vida. É você, pronto para a hora, mas despreparado no momento? É apenas uma ascensão mental a algumas doutrinas e algumas verdades e alguma igreja institucional a qual você pertence, mas você falha no momento em deixar Cristo viver em você e através de você? Eu queria dizer a ele no momento: quem é a pessoa certa agora na sua vida? O que você acabou de dizer a todas aquelas pessoas meia hora atrás? Diga a eles para se prepararem. Talvez tenhamos que nos preparar. Talvez não sejamos realmente quem pensamos que somos. Moisés foi preparado após 40 anos de preparação para Moisés. Ouça isto, Êxodo capítulo 3, versículo 11. E Moisés disse a Deus: isto é após 40 anos de preparação. Ok? 40 anos no deserto. Isto é o que Moisés disse, porque Deus diz: Moisés, você é meu homem, vá e liberte estas pessoas. Isto é o que Moisés diz a Deus. E pergunte a si mesmo: somos nós? E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Você entendeu isso? Moisés está fazendo uma pergunta séria. Quem sou eu? Essa não é a igreja e os ministérios de hoje. Achamos que somos nós que devemos ir. Moisés diz: depois de 40 anos, quem sou eu? Sim, a expressão de Moisés denota uma inadequação total em si mesmo. Somos nós? Era a esposa do pastor? Era o orador principal neste acampamento? Uma inadequação total em si mesmo? É somente quando nos encontramos totalmente inadequados que somos verdadeiramente úteis para Deus. É isso que a vida de Moisés me ensina. Por quê? Porque é então que somos mais dependentes de Deus. Então, onde você está neste cenário? Isso acontece praticamente na sua vida? Aqueles que o conhecem melhor dizem que te veem menos ou mais. Qual é? Voltamos ao nosso texto de abertura. Ele deve aumentar e eu devo diminuir. Aqueles que o conhecem melhor, como eles o classificariam? Se eles não conseguem ver uma mudança nesse equilíbrio em sua vida, você está apenas brincando de igreja? É isso que está acontecendo? Você está apenas cumprindo tarefas semanais? Você tem apenas aparência de piedade, mas nega o poder dela? 1 Timóteo. Você só tem um formulário que você segue, mas não deixa o Jesus vivo viver em e através de você diariamente. Quem é realmente o único em sua vida? Essas são perguntas sérias. Esta é a pergunta mais séria que eu posso fazer a você neste dia e época, porque eu acho que Deus está se preparando para encerrar as coisas, e as pessoas não estão preparadas. As pessoas nas igrejas não estão preparadas. As pessoas nos ministérios não estão preparadas. As pessoas em seus casamentos não estão preparadas. As denominações não estão preparadas. Elas se exaltam mais do que exaltam a Deus. É por isso que temos tantas denominações hoje, porque elas são as únicas. Então pergunte a si mesmo: você está estagnado? Você está estagnado? Sua religião satisfaz você? Ela não me satisfaz. A religião não me satisfaz. Não é o suficiente. Ela me levou à primeira ou segunda base, mas eu tive que ser um autoalimentador para que eu pudesse obter a base, porque a religião não foi o suficiente para mim. É o suficiente para você? Pergunte a si mesmo essas perguntas. Vamos aprender com Moisés. Somos informados de que Moisés foi o homem mais humilde que já viveu. E este texto resume Moisés. Isaías 2, versículo 22. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois em que ele será estimado. Essa é a altura a que Moisés foi elevado. Isso é o que ele poderia dizer. Ele era o homem mais humilde que já viveu. Parem com Jim Homberger, pois onde ele deve ser estimado? Sim, Deus está desejando a todos nós. Estamos ouvindo? Deus está dizendo: dependa de mim, de mim. Não apenas seu conhecimento, não apenas seu estilo de vida, mas dependa de mim. Não seu talento, não sua igreja, eu. Quando as pessoas me perguntam a que igreja você pertence, eu digo: eu pertenço a Deus.
Não é essa a responsabilidade da igreja de conectar Jim Holberger a Deus? Não é essa a responsabilidade do ministério de conectar cada uma das pessoas a Deus? Não é essa a questão com a qual deveríamos estar lidando? Não estamos. Devemos ter medo de trazer o eu para o trabalho. Devemos ter medo de que o eu se eleve em nossos casamentos ou famílias, ou que o eu seja visto na igreja ou em instituições ou igreja. Se o eu estiver prevalecendo, precisamos nos fixar permanentemente na atitude de Moisés. Quem sou eu? Você está fazendo essa pergunta? Você está se dando tapinhas nas costas porque você vai à igreja com o logotipo certo sobre ela. Grande coisa. Os fariseus e saduceus foram para a igreja certa, com o logotipo certo sobre ela, e eles não estarão no reino. Quem sou eu? Ouça esta citação do Comentário Bíblico, volume 1, página 1099. Quando, depois que o tempo de preparação e julgamento de Moisés terminou, ele foi e libertou Israel, ele era desconfiado de si mesmo, lento de falar e tímido. Você percebeu isso? Acho que temos que fazer um doutorado nesses três. Quero que você vá ao nosso seminário principal. E vá até o presidente do seminário e diga: eu quero fazer um PhD em autodesconfiança. Fala lenta e tímida. O que eles vão dizer para você? Eles não conseguirão encontrar ninguém para dar o curso. Você está me seguindo? Então Moisés diz: encontrou-se desconfiado de si mesmo. Fala lenta e tímido. Ele diz: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele alegou como desculpa a falta de fala pronta. Ele tinha sido o general dos exércitos do Egito. E ele certamente sabia falar, mas ele estava com medo, entendeu? Moisés estava com medo de que ele próprio se envolvesse em seu trabalho. É por isso que os ministérios têm problemas hoje. É por isso que essas 5 igrejas não conseguem se entender. É por isso que a esposa do pastor me tratou de forma desumana. Nós, a igreja, ministérios independentes, temos medo de nos envolvermos no trabalho. E você sabe qual é a minha resposta depois de trabalhar com igrejas e ministérios por 40 anos? Não, estamos em apuros. Parábolas de Jesus, página 155. Nossa única segurança está em uma constante desconfiança de nós mesmos e dependência de Cristo. Você percebeu isso? Aquele orador principal daquele ministério, quando ele entrou naquela cozinha, nossa única segurança está em uma constante desconfiança de si mesmo. Quando ele viu sua esposa preparando aquela refeição, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter tirado seu paletó, pendurado e dito: querida, o que você quer que eu faça? Sou um servo. É para isso que estou aqui. Não somos nós? Nós somos como os discípulos antes do Pentecostes. E temos que ser honestos sobre isso. Nós somos como os discípulos antes do Pentecostes, dependendo de nossas próprias habilidades, lutando pelo primeiro lugar, autoconfiantes como Pedro, negando seu Senhor, defendendo nosso Cristo. Lembre-se quando na noite anterior à crucificação, Pedro puxa sua espada e corta a orelha do servo. Você está ocupado cortando orelhas com sua espada? Veja o contraste com Jesus Cristo. Jesus, o que ele faz? Ele se abaixa, pega a orelha do servo e o cura. Qual deles é você? Cortar orelhas ou curar orelhas? Qual deles é você, honestamente, em seu ministério, em sua igreja, em seu casamento, em sua vida? Você está curando-os? Parábolas de Jesus, página 160. Só que eu gosto dessa palavra, é uma palavra qualificadora. Somente por uma renúncia constante de si mesmo e dependência de Cristo podemos andar com segurança. Essa é a única maneira. Sempre dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Atos 9:6. Precisamos obter um PhD como Moisés fez.
PhD significa retrato de sua divindade em nós. Você entendeu? PhD, retrato dele, a divindade de Deus em nós. É disso que precisamos. Deus tem que ser aquele que vem, não Jim Honeyberger, não o orador principal, não a esposa do pastor. Tem que ser Deus vindo em nós e através de nós. Esse é o Evangelho. Isso está acontecendo com você? Foi isso que tornou Moisés grande. E é isso que nos tornará grandes também. Autodesconfiado é você? Você tem que honestamente se pontuar nisso agora. Agora mesmo, o que é o Espírito Santo? Pontue-se nisso. Autodesconfiado, anote a pontuação. Lento para falar. Tiago 1,19 diz que todo homem seja tardio para falar, tardio para irar-se, e tardio para falar, rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É você? Qual é sua pontuação nisso? Então, tímido e com medo de trazer o eu para a equação. Qual é sua pontuação nisso? Agora some tudo. Qual é sua média? Se você não tirar um 10 lá, você está em apuros. Porque quando você chegar à pérola dos portões, Pedro pode dizer, você não vai entrar. Você vai causar muita inveja, conflito e divisão no céu. Estamos fechando o portão para você. Foi isso que qualificou Moisés. E você não pode ir a nenhum seminário de nenhuma denominação e obter um PhD nessas 3 áreas. Que triste! Moisés se formou, no entanto. Ele se formou na escola de Cristo. Se eu em Cristo sou um e eu sou o único, esse era Moisés antes dos seus 40 anos. Eu sou o único. Foi quando ele era o general dos exércitos egípcios. Foi quando ele foi um grande legislador. Foi quando ele se destacou entre os homens. E o que ele fez? Ele matou a guarda egípcia. Eu em Cristo sou um e eu sou o único. Ele matou a guarda. Deus lhe deu 40 anos no deserto. Agora ele sai. E é eu em Cristo sou um e ele é o único. Agora ele está desconfiado de si mesmo. Ele é lento de falar e ele se acha indigno e medroso. Eu me pergunto se perguntássemos à nossa igreja se eles se acham indignos e temerosos de entregar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Qual você acha que seria a resposta? Sim, você sabe, não sabe? Então, e nós? Tenho uma pergunta para você. Ele voa na sua vida? Se os irmãos Wright, quando inventaram o primeiro avião, e eles tinham a teoria do voo, e eles acreditavam que ia funcionar, e você entrasse no prédio deles e visse esse avião, eles dissessem para você, você quer fazer um voo? O que você perguntaria a eles? Ele voa? Você consegue tirá-lo do chão? Você consegue mantê-lo fora do chão? E eu quero saber se ele voa, você consegue pousá-lo? Para a maioria de nós, não conseguimos acertar nosso padrão de voo, não é mesmo? Não conseguimos decolar. Se conseguirmos, é errático, ou fazemos um pouso forçado. Se for você, é melhor ficar com Jesus Cristo. Porque ele é a solução. Sua igreja não é a solução. O ministério não é a solução. Eu não sou a solução. Cristo em você é o poder para tirá-lo do chão, para mantê-lo voando e pousá-lo corretamente. E se você não encontrou essa experiência de Cristo em você e através de você de forma contínua, você está em apuros. Problema sério. Os cristãos, como um corpo de crentes, não se formaram de eu sou o único para ele é o único. É por isso que nós temos, me disseram que há 45 mil denominações conhecidas no mundo e nenhum de nós consegue se dar bem com o outro. Por quê? Porque não nos formamos de eu sou o único para ele é o único. E é uma escola difícil. Moisés esteve nela por 40 anos. Eu ainda estou nela. Paulo esteve no deserto da Arábia por 3 anos. Então, onde você está entre esses 3 anos e 40 anos? Estou falando sério sobre isso. Não podemos nos envaidecer porque somos mais avançados do que eles? E eu vejo isso. Vejo isso em denominações. Vejo isso em ministérios independentes. Vejo isso em instituições autossustentáveis. Vejo isso em indivíduos. Nós nos envaidecemos porque somos mais avançados do que eles. Bem, se somos,
talvez devêssemos nos humilhar e ajudar os novos entrantes. Que tal isso? E se formos mais avançados do que eles, talvez devêssemos estender a mão para aqueles que estão no ensino fundamental. Talvez devêssemos encorajar aqueles que estão apenas no ensino médio. Porque sabe de uma coisa? Você e eu ainda somos estudantes de graduação. Ainda não temos nosso doutorado. O que o Espírito Santo está dizendo a você agora? Nós somos como os discípulos antes do Pentecostes. Precisamos dar o último grande passo. Deixe-me ilustrar o que estou falando. Eu levei meus filhos para uma ilha. E nesta ilha havia esses penhascos. Um lindo lago de montanha. Uma água linda. Água azul celeste. Temperatura perfeita. E nós fomos para o lado da ilha. Havia esses penhascos de 40 pés. E havia uma pequena plataforma que saía desse penhasco, talvez saísse uns 3 pés, e o menino diz, pai, você pode sair dela? Eu digo, claro que posso. Bem, faça isso, pule, pule, pai, pule. E eu disse, ok. Então eu andei naquela plataforma e olhei para baixo e fiquei na ponta dos pés, pendurado. Olhei para baixo, aqueles 40 pés, e eu comecei a ficar relutante. Eu estava hesitante. Comecei a vacilar. Pai, pai, o menino disse, você tem medo de ir? Eu disse, oh, não, eu não estou com medo. Bem, então pule, pule, pule. Vamos contar 1, 2, 3. Eu disse, meninos, esperem, eu vou fazer minha própria contagem. Sim. Mas você sabe, mesmo que eu estivesse vacilando, e muitos de nós estamos vacilando, e dando esse último passo, muitos de nós estamos hesitando, e muitos de nós podemos estar com medo. Quando dei aquele passo, e entrei naquela água azul celeste e nadei com aqueles peixes. Foi lindo. Era uma vida totalmente diferente naquela água. Então, qual é esse passo que Deus está chamando você e eu para dar? É Isaías 2, versículo 22. Cessai do homem. Cesse de si mesmo. A esposa do pastor não cessou de si mesma. O orador principal, na hora das 11 horas, quando ele chegou em casa na cozinha, ele estava pronto para a hora, ele não estava preparado para o momento. Ainda era ele no comando. E você? O último passo é, cessai do homem cujo fôlego está em suas narinas, pois em que ele deve ser estimado? Esse foi o passo que Moisés deu. Esse é o passo que todos os grandes que já viveram deram. Enoque deu esse passo. Noé, você consegue imaginar Noé no deserto? Ele está construindo essa grande arca, deixou do homem, e eles zombaram dele, eles riram dele, eles o ridicularizaram, mas por 120 anos ele bateu naquela arca. Por quê? Porque Deus havia aumentado tanto em sua vida que ele estava sob Deus, não sob o homem, não apenas Noé. E quanto a Daniel? E os 3 dignitários, quando vão jogá-lo no poço de fogo? E quanto a Paulo, quando ele saiu do Sinédrio? Tornou-se um seguidor de Jesus? E Lutero, quando ele deixou a igreja de sua época? E Ellen White? E você e eu? Outros foram antes de nós. Outros deram esse passo. Nós admiramos essas pessoas, então por que não daremos esse passo? Uma última citação, O Desejado de Todas as Nações, segundo livro favorito, para mim pelo menos, O Desejado de Todas as Nações, página 57. Autoentrega é a substância dos ensinamentos de Cristo. Você percebeu isso? Autoentrega é do que é feito. Você entregará sua vida e deixará Cristo viver através de você? Este é o passo que Deus está esperando que demos. E sem dar esse passo, nunca terminaremos o trabalho. Então vamos dar esse passo juntos. Que Deus te abençoe.